meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o nosso WeCast. Estou aqui com o Marcelo, ele é diretor comercial da Ulian, fundador da Ulian, móveis personalizados, uma empresa assim, fantástica na cidade de Uberlândia, que tem uma abrangência nacional. A gente vai falar um pouco hoje sobre ele, sobre a história, sobre a empresa, sobre os produtos. Estamos aqui também com a Morize. Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco, dessa parte dos móveis, planejados e como associar isso com a arquitetura, que é o nosso mundo, arquitetura e engenharia. Isso, e para falar de engenharia, nosso sócio também, o Vicente, engenheiro, uma baita experiência em mais de 10 anos na construção civil, já viu muita coisa, vai compartilhar hoje com a gente também, somar junto com o Marcelo. E o nosso amigo Marcelo, seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, é um prazer aqui estar com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Que bacana, Marcelo. Conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória de vida no empreendedorismo, né? Eu sei que você não é natural de Uberlândia, né? Sim. E conta aqui um pouquinho pra gente como que começou, como que o Marcelo começou, como que começou esse sentimento de empreender, essa vontade de empreender, até chegar nos planejados, Sim. Nos móveis personalizados. Bom, a minha família tem uma característica assim, bem peculiar de ser muito detalhista, de tudo fazer com muito esmero, né, de ter muito bom gosto, um feeling, né, para essas coisas todas. E a arquitetura, o design, tudo isso sempre foram coisas que sempre me chamaram muito a atenção, né? E embora eu, de início tive uma formação na agropecuária, trabalhei em um grande grupo assim, envolvido mais na agricultura, eu sempre estava ligado com obras no departamento e paralelamente a isso também envolvido com muitas pessoas da área, arquitetos, designers, esses profissionais, sempre conhecendo lojas, lia muito a respeito, então esse amor foi crescendo cada vez mais e também por a gente começar a conhecer melhor isso, né? Então o envolvimento com muitas obras, com uma grande equipe que eu coordenava, onde havia também arquitetos, nós fazíamos assim, no detalhe, né? Eu cuidava desde a fundação até a finalização, o papel de parede e conheci muito produto, e foi onde a gente começou a trabalhar muito nisso. Então, quando eu decidi empreender, né, fazer algo para mim, de tudo que eu conhecia, uma coisa que me chamava muita atenção era o mobiliário. Tanto o mobiliário personalizado, né, como o mobiliário solto também. Uhum. Então, eu comecei a investigar mais a fundo isso, fizemos uma pesquisa de mercado. E Uberlândia, uma cidade assim muito atraente por ter assim uma demanda muito alta e ser relativamente carente até nesse segmento. Então foi onde a gente tomou essa iniciativa. Legal demais, Marcelo. E você falou que você começou com obra, né? Você teve experiências com obras. Sim. E eu imagino que você deva ter visto. Hoje você vê muita coisa em obra que você viveu na época, né? Sim. As dificuldades, né? Os erros. E você acha que essa experiência que você adquiriu em obra te ajuda hoje na execução dos personalizados? Te ajuda hoje até a orientar o cliente, Sim. né? Sim, é uma ótima pergunta, Zé. Façam segurança. Porque realmente isso é fundamental e acho que assim contribuiu muito para o sucesso que a Ulian é hoje, porque o cliente precisa de segurança. Então, quando você tece um comentário, faz uma opinião, fala a respeito de algo que sai um pouco além, a pessoa vê que você está embasado, que você conhece o que você está falando. Então, como eu mexi muito com obras, no detalhe, sendo muito detalhista, nos acabamentos e tudo, eu conheço um pouco de tudo e a gente consegue assim ser... assim, quando dá uma opinião ou quando fala alguma coisa, isso está embasado em conhecimento. Então, como a gente depende muito de medidas, de acabamentos, até a forma de instalação das pedras, das bancadas, para que facilite para a gente, tudo isso contribui muito na execução do nosso trabalho, né? Então, agrega. Uma qualidade na entrega, né? Afinal, essa preocupação com os detalhes, né? Sim. Com certeza, faz a diferença, né? Faz, e tem sempre o Vitaí, em questão de obra, vai contribuir com a gente também. E tem sempre aquela questão, né?
põe a pedra primeiro, põe o armário primeiro, essas coisas básicas que às vezes o cliente não entende, que é apressar as coisas, passar um carro na frente. Sim. E essa experiência que você tem vai ajudando a passar essa segurança. Sim, porque quando você realmente conhece a fundo o processo, então você pode também apresentar sugestões. E se isso fizer sentido para o cliente, com certeza ele vai realmente perceber que você conhece do que está falando. Então isso é muito bom. É muito bom. E até mesmo, né, Vi, para nós que construímos, nós temos a nossa empresa de construção, a AGE Engenharia, até para nós que construímos, quando nós começamos a executar, sempre tinha uma dúvida, né, do o que é a marcenaria, o que precisa para liberar a medição de marcenaria, o que segura, o que acelera, o que não acelera, forro, piso, rodapé, do material que vai usar. Sim. Então, assim, esse conhecimento que você traz de obra, acho que agrega tanto para o cliente como para o profissional que está executando a casa. Sim, com certeza. Eu vejo até, Marcelo, essa questão, quando você fala porque são diversos clientes, são diversos construtores que estão com esses clientes, e cada construtor tem o seu método, tem o seu padrão. Como que é o desafio de encaixar o seu padrão de obra, quando você vai lá medir e tudo mais, com esses outros construtores, que cada um tem a sua dinâmica ali, cada um tem a sua vivência de obra e acredita que isso tem que ser antes ou isso tem que ter depois? Como que é isso? Isso realmente é, digamos assim, é um desafio até. Porque as pessoas têm crenças, né? E acham que a forma que todo mundo está convencido que a sua forma é a melhor, né? Então é uma questão mais delicada. Mas assim, é uma questão de você explicar e mostrar o porquê. Então não vamos ter como entrar muito em detalhes, mas por exemplo, um detalhe que sempre pega muito pra gente é onde eles colocam as grapas de sustentação para as bancadas. Sim. Então, muito sutil que faz diferença. Porque eu tenho o desenho do armário, então nas junções dos armários seria o pior lugar pra gente, porque você vai ter que usinar, cortar tudo as caixas do armário. Então a gente tenta deslocar isso. Então quando a gente tem mais abertura, que é muito comum, os consultores é de boa, assim, isso é uma coisa fácil de fazer. Então a gente já antecede o problema, faz reuniões, conversa na obra e já define, passa um gabarito, vamos falar assim, um desenho, mostrando aonde que ele deve colocar essas grapas. Isso aí é muito importante, porque às vezes o cliente deixa para fechar a marcenaria lá no final, né? Depois, muitas vezes, quando concluiu a obra. Aí já está tudo feito, aí a gente tem que se adaptar ao que está lá e sempre é um problema. É uma coisa também, base de alvenaria, alvedão, isso também depende muito até da região, acho que é muito, né? Até para ter ergonomia, quantos centímetros, porque assim, às vezes, né, que a gente como a gente é especializado nisso, muitas vezes o cliente consulta mesmo, eles pedem uma sugestão de qual é o que é o mais comum ser feito. E o bacana é dessa experiência que você tem, a Ulian consegue dar o suporte para o cliente na fase de construção ainda. Quer ver outra coisa? Para assentar a pedra, você consegue orientar para evitar o trabalho. Já aconteceu várias vezes, por exemplo, o cliente ele quer pôr uma bancadinha de madeira que vai conectada na ilha, que é toda revestida de pedra. Como que ele vai fixar isso lá? Então a gente tem que ver, cada projeto de um jeito, se vai fazer uma parede interna, vai chumbar um pino, vai ser um pino invisível. Hoje nós tivemos uma cliente que às vezes o pessoal não sabe como instalar isso. Na ilha, exatamente, a ilha é de pedra e tem essa bancada. Aí você vai furar o granito, mas aí não tem sustentação. Então existem formas de fazer isso. Então com o sofrimento você cresce, né? Então, como a gente passou por muitas experiências já validadas, né? Que depois você vai tendo que resolver. E eu vejo tanto que dá segurança para os arquitetos também, designers, né? Que fazem o projeto e ter uma empresa que está bem alinhada, que dá esse suporte. Facilita muito, faz muita né? diferença. E a gente aprende também, né? Sim. Acaba aprendendo a começar a fazer certo, a detalhar melhor, né? Isso. Uns com os outros, Sim, né? Porque cada um na sua tem área. A sua expertise e contribui. A gente pode contribuir sempre, né? E aprender também. E essa questão, eu vejo assim, porque eu sou muito vivido em obra. Então, na obra, você tem uma série de profissionais ali
que são, e cada profissional tem os processos que você tem que seguir na obra. Então, assim, se a gente for analisar o contexto geral, independente do momento que está na obra, se a obra já está avançada, se está um pouco mais recente ainda, ter uma empresa que tem esse gabarito, que tem essa experiência, isso é muito importante. Isso já parte disso, porque se a gente tem uma empresa que não tem tanta experiência com isso, a gente vai sofrer. Sofre o construtor, sofre o cliente porque gasta mais e depois não vai ficar um projeto muito bacana. Sim. Então, você minimiza muitos desgastes, né? E você já pegou algum cliente que quis elaborar junto com o projeto de interior a sua marcenaria? Porque talvez seria também interessante isso. Junto com o projeto de interior que o arquiteto define os itens, já sentar com a Ulian, por exemplo, e falar, olha, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Porque tem algumas coisas que facilitam demais, né? A elaboração do projeto, que você consegue conciliar a economia, a estética, a qualidade. Isso realmente faz sentido, porque o profissional, né, normalmente, ele é especializado em uma gama muito grande de coisas. Ele tem que entender de tudo, o gesso, a iluminação, cada detalhe, né? Então, há alguns pequenos aspectos, né, do mobiliário que, como a gente é especialista, está em constante contato com a engenharia da fábrica, a gente já sabe que algumas coisas talvez não vai funcionar ou não pode ser reajustado e fazer de uma outra forma que vai ficar melhor para o cliente. Então, às vezes acontece algumas questões sim. Até alguns escritórios, eles fazem um workshop, visita, leva os seus estagiários, projetistas, para a gente trocar algumas ideias, porque tem algumas coisas que, alguns projetos, você vê que aquilo não vai funcionar. Não é executar. Né? Na hora da execução, a gente pode ter algum problema, então a gente também tem que ser transparente nesse sentido, para não vender para o cliente um problema. Não é? Deixar o 3D ali o mais alinhado com a realidade possível, né? Até porque cada indústria tem suas particularidades, seus diferenciais. Então é importante que o profissional ele entenda e saiba até onde ele pode ir, o que ele pode explorar do nosso produto. Tudo isso é importante. Esse assunto da indústria nós já vamos entrar nele, que ele é muito legal, é um diferencial assim, fantástico. Mas antes eu só queria perguntar, Marcelo, de onde que, só pra gente fechar essa introdução, né? De onde que o Marcelo veio e por que o Marcelo escolheu Uberlândia? Como eu disse, né, a Uberlândia é uma cidade que chama atenção para o crescimento. Cada ano que passa, né, a gente vê os lançamentos, os empreendimentos. A cidade é um canteiro de obras, um verdadeiro canteiro de obras. Então, é uma explosão de crescimento, um lugar maravilhoso de se viver também. E a gente percebe assim que há um campo muito grande para crescimento no nosso segmento. Né? Então a gente enxergou essa oportunidade, essa necessidade e que a gente poderia agregar muito aqui. E alguns grandes centros, eles são muito assim, saturados, né, de empresas, então a questão assim, fica um pouco mais complicado. Né? Então nós vimos assim, uma possibilidade muito grande aqui de crescimento, como de fato tem acontecido. E a gente veio, eu sou do interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. Legal. A minha referência é muito de Ribeirão, conheço muito bem Ribeirão Preto, assim, e foi onde São Paulo a gente vai também, tal. É uma região que você conhece de tudo que tem, né, no mercado. Então. E vocês estão aqui em Uberlândia há quanto tempo? A empresa? Agora, esse ano vai para 8 anos. 8 anos. E você sentiu assim, dificuldades assim, no empreender aqui em Minas, né? Que você vem de São Paulo, que às vezes assim, as coisas acontecem um pouco mais rápido, e aí vir para uma cidade de interior, né? Muda, né? O nosso país é uma coisa fantástica. Você sabe um pouquinho as características, a cultura, tudo muda aqui realmente. Mas um pessoal muito caloroso, um pessoal muito hospitaleiro, a gente foi muito bem acolhido aqui na cidade. A gente adora Uberlândia, ama morar aqui. E assim, é claro que os desafios existem porque, embora eu conhecesse muitas coisas, outras não. Então você tem que se especializar, não é? E também assim, uma loja do porte da nossa, de repente, assim, para a pessoa que vem de fora, não é conhecida. Porque vocês já chegaram grandes, né? Quando o Lian já chegou. Então, assim, esse segmento às vezes acontece alguns percalços aí, né, de empresas e tudo mais, então as pessoas ficam um pouco assim, mais
reticentes, mas assim, esperando um pouco, vamos ver se se isso tudo vai dar certo, se é tudo isso mesmo. Quem vai fazer primeiro? Então assim, é normal, né, que você vai validando a sua marca, o seu nome, o pós-venda, como você lida com o cliente, as entregas, porque é um produto de alto valor agregado, então as pessoas precisam ter confiança para investir, né? Até porque muita gente ele compra o mobiliário bem antes da obra estar pronta, muitas vezes até já liquidou o pagamento sem ter recebido nada. É verdade, sem ter começado a montar. Precisa ter essa confiança que a gente tem assim conseguido atender muito bem os clientes. Legal, Marcelo. E agora falando sobre os móveis personalizados de fábrica, né? Existe marcenaria, essa mais artesanal, que é com marceneiro ali locais, né? Marceneiro local, e tem a fábrica. Sim. Né? Nós como profissionais já estamos bem habituados, mas eu como profissional, assim que eu me formei, eu não entendia muito bem essa diferença. Para mim era um marceneiro que estava começando no fundo de casa ali, pequeno, e um cara já grande, bem estabelecido, que tinha um showroom muito bonito. Sim. Eu não entendia muito bem essa diferença. E nós temos vários seguidores que são estudantes, são arquitetos, recém-formados, estão iniciando, e muitos clientes, né? Explica para nós essa diferença. O que é uma marcenaria que gera esse alto valor agregado? E o que é essa marcenaria de alto valor agregado, que nós chamamos de alto padrão? Sim. Olha, o grande diferencial, que eu posso dizer assim, está na tecnologia que é empregada na fabricação do mobiliário. Então, assim, se eu tenho uma fábrica menor, em escala artesanal, mas assim, bem reduzida, digamos assim, no tamanho e até na questão da escala de atendimento, que é uma coisa mais local, não justifica a pessoa fazer um investimento tão grandioso, não é? Para ele atender um mercado tão pequeno. Então, as indústrias, como eles têm assim, muitas lojas no país, então ele tem uma escala maior de clientes para atender, de produção também, e então investe em maquinário pesado, com muito mais tecnologia. Então, isso faz a grande diferença. E a estrutura da própria empresa, por quê? Porque uma grande indústria ela tem um setor de engenharia, por exemplo. Então, eu tenho um programa que constrói o mobiliário, né, que é o Promob, né, nacionalmente falando, aí todo mundo usa esse sistema. Então, ele é construído lá, né, Marcelo? Para você construir aquele mobiliário, então dentro do próprio sistema, a fábrica já embutiu a engenharia, ou seja, as restrições. Então, digamos que eu aumente o tamanho de um módulo que tem uma prateleira dentro que estava de 18 milímetros. A partir de um certo tamanho, ela automaticamente vai mudar para 25 milímetros. Uma porta, por exemplo, ela tem um articulador X, mas se aumentar o tamanho da porta, automaticamente o programa já vai mudar aquele articulador. Então esse é um grande diferencial, porque isso minimiza muitos problemas depois de assistência na casa do cliente. Uma coisa que não funcionou, o articulador não suporta o peso, a porta fica caindo na cabeça da pessoa. É só um pequeno exemplo, né? E até por uma segurança também, né? Porque eu já peguei casos, até de uma reforma, que tinha o cliente nosso tinha um armário e tinha um espelho enorme nesse armário. E esse espelho, um dia a porta caiu, a criança não estava no quarto, graças a Deus, mas é uma questão de segurança, inclusive para o cliente. Essa questão, assim, de a gente pega esses aspectos, exato, isso. Sim, muito, é uma coisa muito séria. Se cai um painel, cai uma porta de vidro, né? Então é perigoso. Isso. Exato. E isso tem assim, uma série de questões. Por exemplo, a nossa indústria que fica no sul, até chegar no produto que tem hoje, visitou mais de 40 indústrias na Europa, né, desenvolvendo produto. Então a forma de fazer, hoje a gente tem vários diferenciais assim que remete a uma coisa mais artesanal, porém, digamos assim, nós temos a flexibilidade toda de uma marcenaria que é artesanal, com a qualidade de uma grande indústria, né? Um ponto assim que também chama muita atenção é o acabamento. Quando você faz a incisão e corta o MDF ou o MDP, então você tem que depois pôr a fita de borda. Então essa vedação e o acabamento nas quinas do MDF, da matéria-prima,
ele é primordial, porque a junção disso tudo depois montado traz aquele aspecto visual confortável, Sim. aconchegante, Qualidade, né? e que a Você pessoa enxerga. observa, às vezes ela não sabe precisar o que tem de diferente, mas tem alguma coisa diferente, Você muito percebe diferente. a qualidade, né? O requinte, Isso, o o acabamento, acabamento. a qualidade ali, a primazia. Que não é possível ser feito numa indústria local artesanal, por mais que a pessoa, né, porque é uma coisa assim, que ela não tem padronização, porque as pessoas manual, fazem né? manualmente. Aham. Então, aí tem vários níveis de profissionais, uma hora é uma pessoa que faz, outra hora é outra pessoa que faz, então não é nem por não querer, ninguém consegue uma padronização dessa forma. Agora a indústria não. Então, e entra também, além dessa questão da padronização, que eu acho que é importante, ela leva também a qualidade do material empregado ali, da cola de fixação, Sim. do adesivo de fixação ali, porque uma coisa é ele, por exemplo, você tem um profissional que ele é muito qualificado em uma empresa local, isso, uma empresa local, e aí ele faz um móvel muito bonito e tudo mais. Você passa um ano ali, ele começa a descolar, ele começa por conta dessa qualidade. Se ficar exposto ao calor, por exemplo, Exato. um pouquinho de sol que pega, né? Porque Não tem justamente essa é a tecnologia que faz a diferença. Qualidade Hoje dos materiais, certificações. né? Isso. E também assim como o piso tem classificações, as chapas de MDF, MDP também tem classificações. Né? Você Legal, tem, eu não sabia. então tem a linha premium, que você tem uma densidade maior, um produto melhor, entendeu? E essa questão da cola que ele falou, né? Que hoje a gente usa uma cola que tem reação química, então ela é derretida a quase 200 graus, então quando ela esfria, ela entra em reação química, por isso que é uma vedação muito grande, Veda né? mesmo. É um poliuretano, então ele tem a reação química e aquilo tem uma vedação perfeita, então Já não vem pronto, né? As fitas já vem prontas. tudo né? pronto, Isso que é quase interessante. basicamente sem contato manual, então são olha. máquinas assim, o maquinário hoje italiano e alemão são as melhores Acaba que máquinas. tem um processo mais enxuto, né? E rápido também na hora de montagem na obra, né? Sim, Porque já às vem vezes com as os furações. marceneiros fazem a Sim. maior bagunça, né? Ali é só... É porque assim, como é um produto muito artesanal, às vezes a pessoa quase que ela fabrica dentro da casa da Aham. pessoa. Então assim, nós estamos apenas fazendo pequenas incisões por um fechamento, alguma coisa, porque Sim. tem uma irregularidade na parede, algo assim. São detalhes. né? São Tipo, São detalhes. pequenos ajustes, né? Ainda mais que é uma medida bem refinada, né? Todo o processo antes de levar pra Até vi que fábrica, né? aqui nós tínhamos essa questão, né? Aham. A questão dos diferenciais, né? Sim. Então, realmente, assim, algo muito interessante é que nós conseguimos fazer isso, trabalhar sob medida. Então, isso reduz. Depois, se quiser, vai ter uma outra Isso pergunta. era uma pergunta que eu ia fazer até agora mesmo. Porque quando a gente fala mobiliário de fábrica, as pessoas já linkam com mobiliário modular, fábrica, já fala assim, não, é engessado, eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa curva igual essa mesa, quero fazer um painel um pouco diferente, eu quero ter uma palhinha, igual nós somos uma casa de vocês, né? Esses dias nós fomos, tinha um rack, um mobiliário na sala que tinha palhinha, né? Eu achei fantástico. Porque muitas vezes as pessoas... bastante, né? E as pessoas enxergam que a fábrica é engessada, né? E não é. Ela tem uma flexibilidade muito Esse bacana. é uma, digamos assim, que é uma prioridade da nossa empresa, ter um produto flexível, onde nós consigamos, assim, editar, e tanto na largura, na altura, na profundidade. Pouquíssimas indústrias assim têm isso, porque já trabalham há muito tempo em grandes escalas, fica muito difícil mudar todo o conceito de uma indústria. E justamente precisam ser fábricas um pouco menores, para conseguir atingir isso, porque ele não vai conseguir fazer muitos cortes de uma vez só, você tem que fazer peça a peça, porque é tudo sob medida. Já o modular, ele vai ter em múltiplos talvez de 10 centímetros, 5 centímetros. Então, se você tiver uma bancada já com pedra instalada, por exemplo, talvez você vai ter que fazer um fechamento maior, perdendo espaço, gerando uma estética não muito legal, ou então pedindo aqueles módulos e no último cortar, reduzir um pouco, também não vai ter assim simetria, limite, né? porque é uma coisa mais estanque para ter fluxo. Então, às vezes tem empresas que tem um bom acabamento, mas peca nisso. E também acho assim, como eu falei,
Essa é uma prioridade nossa, até porque uma coisa que a gente faz questão é nos nossos projetos, dentro do nosso showroom, tudo, que a loja não tem aquela cara de loja de móveis planejados, tudo caixotinho, tudo quadradinho. Então a gente tem, assim, nesse sentido, essa flexibilidade. Então nós temos painéis que são chanfrados, a meia esquadrilha, que é o canto italiano, chamado, né, o chanfre italiano, que é uma coisa muito legal, que remete muito ao artesanal, mas que a nossa indústria faz isso. E são poucas que fazem, né, Marcelo? Eu conheço Não tem, né? 2 ou 3 indústrias no Brasil que fazem esse meio esquadrilha que a gente fala, Sim. esse canto italiano, que é a junção, né? É o corte, Os né? painéis, Total da peça. E isso a gente não faz só no mobiliário, num nicho, numa bancada, numa mesa, por exemplo. A gente faz também nos painéis. A gente tem uma parede que está toda revestida de madeira. Quando chega na quina, na hora de virar o L da parede, a gente faz esse chanfro, né, na vertical. Então você não vai ter o topo da madeira ali aparecendo. Então esses detalhes, prateleiras, várias coisas, né? Nós temos uma curadoria, por assim dizer, né, dentro da empresa de produtos para que a gente possa ter assim, um projeto completo. Então hoje, se o cliente ele quer ter assim tudo que existe no mercado, vamos falar assim, uma diversidade de acabamentos, a gente consegue através dos nossos fornecedores. Faz uma diferença, né, no resultado final, né? Marcelo, e entrando só nesse assunto que você comentou aqui, dessa curadoria que tem para escolha, quais materiais hoje a Olian trabalha em relação aos móveis planejados em geral, né? Armários, enfim. Como que vocês escolhem esse material e como que é essa definição? Por exemplo, você foi no exterior para verificar hoje o que é mais usado, inclusive? Como que é feito essa... Na verdade, assim, a nossa indústria ela já tem muito essa pegada, como eu falei, na questão de toda a visita, de todo o desenvolvimento de produtos que foram feitos, né, na Europa. Agora, assim, a gente conhece algumas coisas, a gente sempre viaja muito, eu sempre gosto de estar antenado, saber o que está acontecendo, tanto no Brasil e fora do Brasil. Se eu viajo para fora, por exemplo, eu procuro visitar lojas que tem renome, como a Poliforme, a Valcutini, Benedetta Eu estava te Cucina. acompanhando, você estava lá na Itália, né, Marcelo? Visitando. Fomos. Também fui em Paris, numa loja muito legal de cozinhas, né? Então, assim, isso é legal para você se situar a nível mundial. E a gente percebe, assim, que a gente está muito bem alinhado com as tendências, coisas diferenciais. Que você avança nessa... Até porque dentro da nossa indústria a gente tem essa abertura, né? Nós temos um canal, um grupo, loja com indústria. Então, todos os projetos especiais que às vezes são especificados pelos nossos parceiros, né? Então, às vezes aquilo não faz parte da linha, porque é uma coisa que foi criada. Então, a gente desenvolve, sendo possível aquilo, viável. Então, a gente gera aquela peça para poder ter aderência ao projeto do profissional, não descaracterizando aquilo. Legal. Então, isso é uma coisa assim, um diferencial muito legal, que a gente quer muito atender a todas as pessoas. E como você falou da questão, hoje, por exemplo, nós temos uma linha bem interessante na parte de vidros, com um produto que é italiano, umas dobradiças diferenciadas, onde você consegue construir caixas de vidro, como por assim dizer, né? Seja para cristaleiras com laterais de vidro, no closet também, as cabinas, né? Então, é um produto bem interessante, bem legal. E de modo geral, assim, em toda a nossa indústria, existe assim, muitas possibilidades para a pessoa conseguir fazer um projeto diferenciado. E esses materiais, o material ele é padronizado da indústria, só para explicar, né? Ou tem várias indústrias, né? Tem várias marcas que disponibilizam A matéria-prima, que aí a indústria Sim. faz a produção dela lá. Sim. Se eu entendi bem a pergunta, tem a ver com os materiais. Hoje existem 2 produtos no mercado, que é o MDF e o MDP. O MDF ele tem partículas menores, agregadas, né, em alta pressão, com polímeros, cola, né, adesivos. Já o MDP, ele é de partículas maiores, então é como se fossem cavacos pequenos de madeira
que às vezes as pessoas confundem muito com o aglomerado antigo, visualmente, né, que não tem nada a ver. É um produto assim de extrema qualidade. Hoje, mundialmente falando, aí acredito que, se isso não mudou muito, em torno de 80% das grandes indústrias usam, a maioria usa MDP. Justamente por questão até de sustentabilidade, porque ele é menos denso, né, do que o MDF. O MDF é mais para quando precisa fazer uma usinagem, um canto arredondado para pintura de laca, por exemplo, que o outro ele vai ter mais porosidade, não vai ser possível. Legal. E que o MDP hoje só a indústria que trabalha com ele, porque ele exige assim máquinas, né, Para trabalhar com ele de alta específico, performance, né? De alta porque performance. senão ele lasca, ele é muito duro. Legal. Mas ele é muito mais resistente à umidade, ao empenamento. Existe uma série de fatores, né, que são assim, vantajosos de usar o MDP. Mas é bem interessante isso, porque no mercado, né, as pessoas normalmente Todo mundo acha que é tudo MDF. Isso, exatamente, tudo, MDF. É mesmo Acha de que é MDF. melhor, né? Isso, acha que é melhor do que verdade. MDP, inclusive. Não é melhor nem pior. Sim, Depende da excelente, aplicação. Depende da aplicação, legal. Interessante. Bacana, bem interessante. Então, assim, isso é um ponto até muito interessante na pergunta, porque visualmente, né, como eu falei, se ele vê o substrato ali exposto, a pessoa pode remeter ao que ela conhecia do aglomerado, que são restos de serragem, aquilo não tem nada a ver, ele é um resíduo até, né? Sim. Então, E aí, uma coisa interessante, até que eu estava conversando com um cliente essa semana, a dúvida sobre laca, material laqueado, que muitas vezes eles não sabem que a indústria faz o laqueado também. Sim. Tem um laqueado de altíssima performance, que a laca tem 2 pontos, né? Ela é linda, maravilhosa, só que ela é muito frágil, né? A laca convencional, que é feita, que é pintado ali, ela é muito frágil. Já a indústria não, né? Esse dia a gente estava lá, a gente estava lá na sua loja e você estava mostrando para nós a questão de como que é a laca. É uma laca que vocês têm que é um material diferente, né? Como que é o acabamento? Assim, ó, a questão da pintura, a pintura sempre ela vai ter uma fragilidade em relação ao BP, que reveste tanto o MDF como o MDP, que é um BP, é uma lâmina em alta pressão que ela tem muita resistência. Já a pintura, ela por si só, né, pelos componentes que são utilizados, ela é uma pintura, então se tiver um impacto maior ela pode lascar. Por quê? Porque primeiro eles pegam um MDF cru e, assim, falando de forma bem simplista, né, eles fazem um fundo, várias camadas de fundo para madeira branca, depois lixa muito aquilo, e a pintura é feita com robô, porque ele tem assim, a gramatura exata da tinta, não vai ser mais num lugar, menos no outro, fica um acabamento perfeito. Então, o acabamento, a qualidade da laca de uma indústria ela é muito superior, visualmente falando, e também, como usam materiais de qualidade muito boa, então você vai ter uma pintura mais resistente. Mas ela não tem a mesma resistência do MDF. Então a laca ela sempre vai ser um produto mais delicado, que exige mais cuidado. Sim. Então em áreas molhadas ou áreas que existe muito uso, como a cozinha, por exemplo, sempre há mais risco de haver, né? E sempre não vai ter retoque, você vai ter que trocar a peça. Agora sim, painéis, salas, alguns lugares ela já fica assim, fica muito elegante, né, muito bonito, porém ela já fica mais protegida, né, de pancada, de bater, essas coisas. E um detalhe importante é que o cliente, ele sempre quer muito rápido as coisas, né, normal. Até nós, como cliente, você quer essas coisas. Agilidade, né? Você quer agilidade, você quer ver. E aí conflita muito com obra, né? Porque a entrega da marcenaria com a entrega da obra, normalmente a marcenaria não entra quando acabou 100% a obra, aí entra uma laca, o pessoal da engenharia são excelentes, eles são super cuidadosos, e aí acaba estragando, né, o material. Como é que isso acontece, Marcelo? O que é a sua vivência disso? O que é o time certo que você orienta a gente, o cliente, a entrar com a marcenaria de fato na casa? Olha, há da nossa parte sempre uma conscientização, uma insistência até com os clientes, até por essa questão mesmo, porque é natural que a pessoa, quando ela está na finalização da obra, ela já vem de um estresse muito grande, porque obra é problema, normal, obra é obra, né? E a pessoa está cansada, né? E ela quer mudar, ela não vê a hora,
E aí talvez algumas pessoas se precipitam, faz muita pressão para a gente entrar na obra, e a obra está lá cheia de pintor, lixando todas as paredes, o jardim está sem fazer, a casa está lotada de terra, que tem mineral, tem tudo, às vezes a pessoa corta a bancada dentro da casa. Então, assim, é sempre um desafio para a gente ajudar, conscientizar o cliente, aí o consultor às vezes também, ele quer entregar a obra, né? Até um amigo querido esses dias me falou: Marcelo, por que demora tanto assim e tal, né? Então, eu estava explicando tudo isso, não adianta, assim, querer antecipar, passar a carroça na frente dos bois, como disse, né? Porque depois o que vai acontecer? A pessoa vai ficar com assistência, com problema. Primeiro que vai danificar, vai gerar atrito nas corrediças, esferas, lubrificação que tem, entra terra, entra sujeira. Então o ideal é que a pessoa termine mesmo a obra, pinte a casa, limpe a casa e deixe só uma demão de tinta sem dar. Aí a gente monta os móveis e depois a pessoa faz a pintura. E aí instala as cortinas, papel de parede. Então, não adianta, tenha a sequência das coisas. E quando a pessoa insiste muito em fazer isso, ela mesma que vai ter o prejuízo depois. Sim, exatamente. Marcelo, e assim, uma dúvida técnica agora, para entender como funciona o processo seu. Porque eu entendo o processo de obra, mas, por exemplo, o cliente vai lá e fecha com vocês, em relação ao projeto que ele tem de interior, e a gente finaliza a obra. Como funciona desse material que vai vir da fábrica, vem para um local que você tem para fazer toda essa preparação desse material? Quantos dias normalmente leva para fazer essa preparação do material até levar para o cliente já pronto? Porque vocês levam já as chapas só para montagem na casa, não é isso? Olha como que funciona. Uma vez que o cliente termina a obra e libera para a gente fazer a medição fina nos detalhes, né? Sim. Bancada instalada, gesso também, né? Piso assentado. Então a gente tem definido o pé direito, ou seja, os espaços exatos, até a esquadria. Porque se eu tenho um painel que vai até encostando na esquadria e o nosso produto já é sob medida, a gente não pede para ficar cortando depois. Pequenos ajustes só. Então a obra estando já bem adiantada nesse sentido, a gente faz a medição, gera um projeto técnico, onde o cliente ele aprova esse projeto, ele senta de novo, vê. Essa é uma garantia, inclusive, que o cliente tem, porque ele vai estar todo o acabamento que foi usado, o tipo de puxador, o vidro, os espaços, vai ter tudo, cores, espessuras, que é uma coisa muito importante saber, que tipo de ferragem que está usando, que espessuras são os materiais, as caixas internas, isso faz diferença também. Então, uma vez que ele revisou tudo isso, está ok, então nós implantamos isso na indústria. A partir daí, entre 40 e 50 dias, esse produto é faturado. Depois tem mais alguns dias para a transportadora nos entregar. Então, assim, na média, mais ou menos, vai de 50 a 60 dias esse processo. E aí, quando chega para nós, o produto vem tudo embalado, as peças, né? As ferragens, tudo, a gente leva para a casa do cliente e aí a equipe de montagem já vai em seguida. A gente só entrega já, no outro dia a gente já inicia a montagem. Toda a parte de escorte, adaptação, tudo isso é feito na fábrica. E isso é melhor ainda, é isso que você estava falando sobre a qualidade, sobre, né, a garantia de ter uma fábrica. O produto já foi desenvolvido para isso. Esses módulos todos que a gente cria, ele já vem pronto com todas as furações, as ferragens que vai parafusar, a forma de fixação é muito diferente. Então você não vai ter aquele monte de parafuso fora do móvel, um painel cheio de tapa-furos, essas coisas. Então é diferente porque já vem tudo pronto da indústria, né? Você reduz muito esse trabalho braçal, né? Artesanal, inclusive, isso. Que muito marceneiro tem. E a equipe já é treinada dentro do processo da indústria. Então a gente chega, só separa o material para cada ambiente específico. E aí então a gente inicia o processo de montagem. Muito bacana. A parte bem técnica, que precisa de profissionais altamente capacitados, está tudo focado na indústria, e a parte de montagem, de assistência pós-venda, fica focado na região, na loja local. Aí temos o depósito, né, onde a gente recebe o material para consequentemente chegar para o cliente. Legal. Então tem toda uma estrutura para cuidar disso, para fazer essa conferência após a venda, para fazer o ajuste do projeto técnico, implantação na fábrica, né? Também monitorar esse processo de fabricação, o recebimento aqui.
Então tem toda uma logística envolvida nisso. Tem um departamento de logística que cuida disso. Temos também um canal de comunicação com a empresa, onde o cliente ele é constantemente assim, atendido. Tem um suporte, né? A gente vai agendado com a pessoa, a entrega, tudo. Sim. E o pós-venda também. Que é muito importante, né, o pós-venda. Marcelo, a gente está caminhando já para finalização, tem pergunta até amanhã, se deixar, né? Tem. Vai surgindo. E eu converso um pouquinho, né? Não, mas e hoje, qual que é o tamanho da Ulian, Marcelo? Qual que é a proporção que a Ulian já está? Onde que a Ulian está atuando? Como que, Os planos, né, que futuros são, também. como que está aí essa questão toda? Assim, hoje a Ulian, ela começou como móveis personalizados e aí já estamos bem redondinho nisso. A gente agora também incorporou, porque era sempre uma busca das pessoas, né, um pedido, que a gente também tivesse um mobiliário solto, porque o cliente já faz tudo junto com a gente. Né? Então hoje a gente trabalha com uma linha muito legal de mobiliário assinado, de mobiliário solto, né? E temos atendido muitos clientes no Brasil todo aí, já atendemos muito no São Paulo capital, tem vários projetos em São Paulo recentemente, montamos 2 obras no mês passado lá, aqui no interior de São Paulo também, em Brasília, Mato Grosso, já fizemos assim, atendemos em qualquer lugar do Brasil. E eu acho muito sem fronteiras. Eu acho muito legal essa importância que vocês dão, né? Tanto na questão tecnologia, qualidade na entrega, personalização, mas também no design, né? Eu acho que vocês associam isso tudo e essa experiência do cliente, eu acho que fica melhor ainda, né? Sempre eu vejo os vídeos de vocês, assim, essa experiência que o cliente, desde que ele entra, né, ali na loja, eu acho muito interessante como que vocês idealizaram isso. Esse diferencial, assim, desse atendimento. Que é uma loja que não parece loja, na verdade, né? É uma casa. casa. Esses dias eu fui lá com a minha filha e nós fomos tomar café na cozinha. Isso é muito legal, tá porque o cliente, ele tem que ter uma experiência, né? Na verdade, ele compra isso, a experiência que ele teve, e ele leva isso para o dia a dia dele, para a casa dele, e ele diz, é isso que eu quero. Então, essa é a nossa ideia. E a gente tem conseguido muito bem atingir isso. A loja tem mesmo uma cozinha funcional, temos eventos, conseguimos receber as pessoas com a mesma ideia, né, de estar na sua casa. E traz essa questão de receber em casa, você tem as meninas, né, a família toda trabalhando, isso também. Isso é muito legal. Traz mais harmonia, é muito conexão, legal. né? Privilégio, até eu diria, né? E assim, como eu falei da questão da ambientação, né? E a personalização, uma coisa que você perguntou, que é muito interessante, né? Então a pessoa percebe o carinho, o cuidado em cada detalhe. É no café que você serve, o guardanapo, a colherzinha, tudo. A forma, né, de tratar as pessoas, que já é da nossa essência. O cheiro, o próprio cheiro do local. E também, assim, ser o que você é na essência, não precisa fingir ser agradável, né? Então a gente ser o que a gente é na essência conecta muito com as pessoas. Eu acho que isso é um grande diferencial. Da sua primeira fala, que você falou que você veio da sua família que se preocupava com os mínimos detalhes, tanto minha mãe era costureira. Servia um café com todos os detalhes, né? Isso faz a diferença, com certeza. E você fala sobre as pessoas, sobre nós sermos verdadeiros, né? Isso é uma coisa que, assim, desde o início, quando eu te conheci, a gente não tinha negócio nenhum junto, não tinha nada, mas você sempre foi muito solícito, muito sincero, muito alegre, sempre recebeu, né? Me recebeu na loja antes da gente ter nenhum A gente gosta muito, porque assim, acho que essa é a essência de tudo, você ter amor, paixão por aquilo que você faz, é o que muita gente fala, e nem é um trabalho, né? Aquilo é um prazer, então as pessoas percebem, captam isso. Eles percebem que você gosta muito do que faz, né? Quando você fala, o olho brilha, né? Exatamente. Você vende não tem como esconder, não né? Tem como. Que a gente o amor ali, a paixão que a gente gosta. Marcelo, mas é isso. A gente finalizar, você tem alguma dica, algum insight para passar tanto para arquitetos, alunos que estão iniciando nesse mundo de móveis personalizados, de projetos, tanto para cliente, o que ele tem que se atentar na hora dele contratar uma marcenaria, um móvel personalizado ali? O que você poderia deixar aí de final para a gente? Olha, eu diria assim que o profissional, ele precisa saber
do investimento. Qual é o investimento que o cliente quer fazer? Para ele poder personalizar isso e não gerar uma frustração para o cliente. Exato. E ao buscar parceiros, empresas, É o budget, né? O arquiteto se atentar muito a isso no briefing com o cliente, entender o quanto ele quer investir. Ao investimento ligado àquele projeto, alinhar com as porque expectativas, o mesmo né? projeto ele pode ficar em 1x e 5x, Sim. depende dos materiais que você utilizar. E não quer dizer que um seja inferior ao outro, eu acho que tem que ser uma coisa personalizada para cada projeto e cliente, o objetivo e tudo mais. E procurar empresas que já tenham assim as credenciais, né, de boas empresas, de bom relacionamento, de boas entregas, de pós-venda, verificar acabamentos, espessuras, ferragens, né? Conhecer a empresa, visitar as empresas, Entender o que vai ser. ter essa experiência até de clientes. Até o Google mesmo hoje é um... Ele é um professor, ele é um né? controlador, né? Porque as pessoas, se elas não gostarem de algo, mas se elas gostarem também, elas vão falar. Sim, sim. Então você tem que usar todos os mecanismos à disposição para ser o mais assertivo possível, né? Porque depois de tomada a decisão, É um investimento alto. você tem que ter certeza que aquilo que você está comprando é o que você vai receber. E essa é uma questão muito importante. Show de bola. Então é isso. Vi alguma coisa, Maurício? Não, foi ótimo. Muito bem. Marcelo, obrigado demais por ter vindo, por ter disponibilizado. É enriquecedor. Vamos ter muitas outras oportunidades, né? Muitos outros eventos que nós vamos desenvolver, participar juntos, né? Estamos à disposição aí também para o que você precisar. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. Agradecer aos nossos parceiros da We Partners, né? Nós temos o Marcelo, é um dos nossos parceiros. Com muito orgulho. Obrigado demais. Nós estamos aí para somar junto com vocês, com os clientes, para atender os nossos clientes da melhor forma. Então acompanhe a gente, semanalmente nós vamos estar disponibilizando um programa, cada semana com um parceiro diferente, com uma pessoa diferente, sempre para trazer informação, com o intuito de ensinar, educar e compartilhar conhecimento mesmo. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.